dizer comigo: pelejando pela minha fé. Ou batalhar pela fé é a mesma coisa. Querida igreja, querida, eu quero nessa noite que vocês venham entender um pouquinho do que nós estamos vendo nos dias atuais. Estamos vendo uma igreja que, de um modo geral, pessoas que estão se afastando, pastores caindo, presbíteros caindo, pessoas largando o trabalho, pessoas contaminando a igreja, pessoas se levantando contra a igreja. Tudo isso arquitetado pelo próprio inimigo contra a igreja do Senhor. Mas eu quero nessa noite que você venha entender que nós temos um Senhor da nossa vida, e que por mais que o inimigo tente contra a igreja do Senhor, a Bíblia nos garante uma promessa feita naquela época pela boca do Senhor Jesus Cristo, que as portas do inferno não poderiam prevalecer contra a igreja do Senhor. Aleluia! Olhe para o teu irmão e diga para ele: o inimigo não pode prevalecer na tua vida. Fale para ele: o mal não vai prevalecer contra essa igreja. Fala assim: o mal não vai prevalecer contra o meu pastor. Diga para ele, profetiza e diga: o mal não vai prevalecer contra os obreiros dessa igreja. Eu quero ressaltar 4 motivos pela qual você não deve parar de batalhar pela fé. Tem alguém querendo parar aqui nessa noite? Se você é corajoso, pode levantar a mão. Você que está desanimado, você que a tua fé está dando uma balançada, parece que está mais pendendo do que equilibrando. Esse culto de hoje, o culto de sexta-feira, era para ter muito mais pessoas, era para a igreja estar lotada. No dia de hoje, para você ter ciência de uma coisa, existem bruxos, feiticeiros, macumbeiros e de todo tipo de ordem maligna, fazendo todo tipo de trabalho, já se enfiando em mata, em cemitério, encruzilhada, fazendo despacho, sacrifício, fazendo as suas orações, fazendo tudo aquilo que o inimigo pede para ele fazer, para intentar contra a igreja, para destruir casamento, para trazer derrota, para trazer destruição. E ele só não pode prevalecer quando tem uma igreja que ora, quando tem uma igreja que jejua, quando tem uma igreja que canta, que adora, quando tem uma igreja que pega a presença de Deus. O primeiro motivo qual você não pode parar de batalhar pela tua fé. Abra comigo 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Rapidamente, porque se Deus me envolver algum mistério aqui, eu não quero nem saber. Eu vou dar lugar, meu irmão. Eu só quero saber mesmo é depois o resultado. O importante é o resultado. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim: e o Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos e doutrinas. Pronto. Primeiro motivo: você não pode parar de batalhar pela tua fé por causa da apostasia. Olha o seu irmão e diga para ele: tome cuidado. Apostasia não é uma coisa que vem de um dia para o outro. Ela vem minando. Depois de muito tempo, ela destrói a fé. Preste bem atenção. Quantos de vocês conhecem pessoas que se apostataram da fé? Levante a mão, para saber que eu não estou mentindo aqui. Vocês querem palavra, vocês vão ouvir palavra. Quantos pastores vocês já viram caídos? Tem uns que viraram até mendigo. Levanta a mão. E nesse meio, obreiros. Agora preste bem atenção. Você sabe qual é o problema da igreja, pastor? É que ela não entende com o que ela está lutando. Irmão, quando eu começo uma campanha na igreja de cura e libertação, Deus opera milagre, Deus opera coisas sobrenaturais, mas eu já fico
Porque vem luta para mim, vem opressão espiritual. Tem dia que eu levanto da cama que parece que colocaram um peso de 50 toneladas em cima de mim. Parece que eu não consigo levantar para trabalhar, não consigo orar. É uma batalha tremenda. Às vezes eu levanto daqui, aí o inimigo usa o cliente para se levantar contra você. Levante no teu trabalho, levante tudo que é lado. Mas isso não faz eu parar de arredar o pé. Porque no fim, nós somos mais do que vencedores. O problema da igreja é que você não entende ainda que você tem um inimigo que luta contra você 24 horas. 1 Pedro capítulo 7, 5, versículo 7 em diante. Que o diabo, vosso adversário, anda bramando ao derredor como leão, procurando a quem possa tragar. Então, quando nós estamos na obra de Deus, quando nós começamos a caminhar com Jesus, começamos a conhecer o nosso Deus, conhecemos a verdade, o primeiro a nos querer tirar do caminho da verdade é Satanás. Então nessa, ele tem levantado muitos espíritos enganadores. Eu vou dar uma prova. Há uns 2 anos atrás quase que eu caio, porque eu conheço uma pessoa que se apostatou da fé, e ele me disse que no livro de Gênesis tinha duas traduções da criação. E ali eu nunca tinha me apercebido aquilo. Eu abri lá, olhei assim, e aquilo ficou tal. E no fim eu procurei meu pastor e fui conversar com meu pastor. E meu pastor, de momento, não teve toda a base. Mas aí ele pegou uns livros, que ele tem umas bíblias, e nós fomos consultando, e eu vi que a segunda tradução, a segunda explicação da criação, somente é para afirmar a primeira, porque a gente foi pesquisando e entendendo. Então você vai vendo que pessoas que vão levantando religiões e religiões, e vai falando que isso é mentira, e que é mentira daqui. Quer ver outra mentira do diabo? Quer ver? Para você ver como que é as coisas, para ele desmentir a palavra de Deus. Porque hoje o inimigo tem usado a mídia, tem usado todo o meio de comunicação para trazer a mentira ao coração do povo, contaminar o povo, para não acreditar em Jesus, para não acreditar na palavra de Deus. Se vocês puderem, consulte aí no YouTube, Rodrigo Pereira. Ele é um arqueólogo, historiador, teólogo, e lá ele traz fatos, e ele traz na história, e tudo que comprova que Jesus não foi um plágio, que Jesus realmente passou pela terra, que há fatos, e tudo que comprova, aleluia, tudo aquilo que as pessoas têm tentado omitir do coração do povo, que é a verdade de Deus. Você pode prestar atenção, na Europa, a minha tia, que a filha dela na escola lá, eles ensinam que não existe Deus. Na Espanha, a minha tia mora na Espanha, a minha sobrinha lá, de vez em quando eles vêm no Brasil, e eu fui falar de Deus para ela, ela falou, não, Deus não existe. E eu fui falar com a minha tia, ela falou, não, isso é ensinado lá. Então preste bem atenção, meu querido. O inimigo não quer que as pessoas conheçam a Deus. Agora eu quero que você entenda uma coisa, mesmo que você não tenha todo o respaldo de teologia, histórico ou de arqueologia, para você poder provar para uma pessoa que Deus existe, eu quero que ela possa me explicar. Como que pode explicar que no nome de Jesus o coxo anda, o paralítico levanta, o cego enxerga, o mundo ouve, o cancerígeno é curado? Eu quero que ele me explique a presença gloriosa, aquilo que impacta o nosso coração, que tira toda a naturalidade da natureza humana, e que nós começamos a sentir algo que não é de nós mesmos, que é a presença de Deus. E falar nisso, quantos têm sentido a presença de Deus aí? Seja sincero, você aí que está aqui nessa noite, quem ainda não sentiu a presença de Deus, pode levantar a mão, porque até o final do culto você vai ser tocado pelo Senhor. O Espírito Santo vai te tocar. E olhando um desses documentários, os faraós, todos eles têm lá, que foram embalsamados, que foram enrolados lá, tem lá os seus, esqueci o nome daquele trem lá que fica, sarcófagos, né? E um desses dias que um arqueólogo de 1800, francês, que descobriu uma tumba de um faraó, e aí quando ele descobriu, já era noite, no outro dia ele voltou para buscar aquele corpo, e os ladrões, tem muito ladrão no Egito para roubar artefatos de ouro, medalhão, tinham rasgado, né, a faixa ali,
E aí daquele corpo. E aí quando ele pegou, levou, passou na sonografia lá, na ultrassonografia, naquele negócio lá, mostrou lá que aquele corpo era um corpo de um faraó de 20 anos. Sendo que aquele faraó, que era Tutmoses III, ele era para ter 60 e poucos anos, conforme o dado histórico egípcio da morte dele. E aí foram descobrir que dentro da onde ele estava tinha oração falando sobre os espíritos dos homens que morreram nas águas, que os seus corpos não teve como ser putrificado, e que citava o nome do Deus do mar, porque no Egito tudo é Deus. E lá foi comprovado algo, que aquele faraó que não estava ali, que colocaram um corpo para poder mentir, enganar e omitir algo que Deus tinha feito naquela época, que Deus falou que ia ser engrandecido, ele foi morto, foi coberto pelas águas. Faraó e os seus cavaleiros, quando perseguiam o povo de Deus, e foi provado arqueologicamente, aleluia, que o nosso Deus destruiu o Faraó e o seu exército. E nessa noite eu quero falar para a igreja do Senhor, que na tua vida, nessa igreja não é diferente. O teu inimigo vai cair por terra, o teu inimigo vai ser destruído. Quantos sabiam disso? Levanta a mão. Glória a Deus. Um dos motivos que nós não podemos deixar de batalhar pela nossa fé é por causa da apostasia. Participe da escola dominical, participe dos cursos da igreja, participe, aleluia, dos cultos que tiver, aleluia, de tudo que é ministração. Adquira mais conhecimento. Não se conforme só com aquilo que você ouve aqui em cima do púlpito. Pegue a Bíblia em casa, dobre o seu joelho, ore, peça ao Espírito Santo que ele seja o teu professor, e comece a meditar na palavra de Deus. Pesquise, se estruture, monte a sua base espiritual, ensine os teus filhos, ensine a tua esposa, ensine o teu lar. Faça que o teu lar seja um lar preparado, construído sobre a rocha, porque se tiver sobre a areia, o teu lar não vai subsistir sobre as tempestades malignas que têm vindo sobre esta terra. Deus não quer perder você. Olhe para o seu irmão e diga para ele: o Senhor te ama. Fala para ele: o Senhor ama a tua família, e Ele não quer perder nenhum de vocês. Eu vou ter que correr. Eu vou ter que correr. Outro motivo para você não parar de batalhar na fé. Quem já viu falar do joio no meio do trigo? Aqui nessa igreja não tem, meus irmãos. Diga para o seu irmão: aqui não tem. Fala para ele: aqui não tem. Mateus capítulo 7, versículo 15. Abra comigo. Vamos abrir a Bíblia só umas 4 vezes só, irmãos. Mas é bom que se você não conhece, você vai conhecer. Mateus capítulo 7, versículo 5 diz assim. Desculpa, versículo 15. Todos abriram? Todos acharam? Amém. Rapidinho, meu querido. Diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos que vêm até vós, vestindo como? Mas interiormente são lobos o quê? Preste bem atenção. Preste bem atenção, igreja do Senhor. Tem pessoas querendo tirar você do foco. Tem pessoas querendo tirar você do caminho. Tem pessoas querendo tirar você da presença. Mas olhe para o teu irmão e diga para ele: ninguém vai tirar a gente da presença de Deus. Não deixe que nada tire você da presença de Deus. Tem gente trocando a presença de Deus pela prostituição. Tem pessoas trocando a presença de Deus pelo adultério. Tem pessoas trocando a presença de Deus pela corrupção, pelo dinheiro, pelos bens materiais. Tem pessoas trocando a presença de Deus por causa de status. Mas eu digo para você, igreja, nessa noite: igreja que é igreja, que é lavada, remida no sangue do Senhor Jesus Cristo, ela não troca a presença por nada. A igreja é santa,
sentir a presença dele. Você vai sentir a partir de agora. Jesus está falando essa noite que Ele está voltando e Ele quer a igreja dele lavada, remida, pura e preparada para Ele. A função do falso profeta é contaminar o coração da igreja, é trazer veneno na panela. Me faz lembrar da passagem de Eliseu, quando lançaram o veneno na panela. E aí chamaram o profeta, e o profeta ali colocou a cura. E eu quero dizer para você, se tem veneno aí, hoje esse veneno vai sair pela palavra, pela palavra. A palavra vai limpar, a palavra vai tirar. Receba a palavra de Deus. Só quem é pentecostal glorifica e exalta. O veneno pode vir, meu querido, através de uma novela, através da boca de um amigo, através de algo que você fica ouvindo na rádio, de uma música mundana. Tudo que não adora, que não edifica, que não traz edificação espiritual, que não louva a Deus, isso não pode deixar entrar no nosso ouvido. Preste bem atenção. Aleluia, Jesus. Eu não sei, pode até ter subido o falso profeta aqui, mas se lançou palavra contaminada, hoje vai sair em nome de Jesus. Preste bem atenção. O evangelho que nós temos que viver não é um evangelho de riqueza, não é um evangelho que você só pode passar por cima das pessoas e tudo para você ser perfeito e para os outros não, que somente você é vitorioso e os outros é fracassado, que somente você é alguma coisa e os outros é nada. Escuta, meu irmão, o evangelho de Jesus é o evangelho puro, e o evangelho do Senhor é boas novas de salvação. Se você receber carro, casa, amém. Se você não receber, não tem problema, porque o nome de Jesus tem que ser glorificado da mesma maneira. Se você recebeu vitória, venha na igreja, conte o testemunho, glorifique o nome de Jesus. Se você não recebeu, venha e adore a Ele, cante louvores e agradeça a Ele por você estar de pé. Sabe o que eu aprendi essa semana? Eu estava orando e o Espírito Santo me tocou. E eu estava pensando, eu vi algumas coisas e eu fiquei muito chateado, porque algumas coisas na minha vida ainda não aconteceu, algumas coisas na minha vida ainda não se concretizaram, coisas que não é sonho, coisas que eu preciso. Como todo pai de família deseja ter sua casa, deseja sair do aluguel, deseja ter uma condição melhor para dar para os filhos. Como todo pai de família sempre quer preparar algo, um futuro para os filhos. Não é verdade, igreja? E eu vendo algumas pessoas da minha idade, vendo que já conquistaram isso, aquilo, e eu pensando no Senhor. Eu pensando, eu não falei, eu não murmurei, eu só pensei. Falei, Senhor, eu tenho feito a tua vontade, eu tenho procurado andar direito, eu tenho procurado fazer as coisas certas, eu tenho trabalhado, eu tenho buscado, eu tenho lutado. Por que, Senhor? Eu fiquei pensando, mas o Espírito Santo tocou no meu coração e falou para mim dobrar o joelho e agradecer a Ele por estar de pé, porque eu poderia ter conquistado algumas coisas, mas eu poderia estar caído, eu poderia já estar no caminho do inferno, eu poderia não estar pregando a palavra, eu não poderia estar sendo usado para pessoas ser cheias do Espírito Santo, para pessoas serem libertas, para pessoas curadas. Meu irmão, o Senhor falou para mim assim: meu filho, dobre o joelho e agradeça, porque eu vou te abençoar. Olhe para o teu irmão, diga para ele que está passando luta, tá? Fala para ele, está pensando em parar, está pensando em desistir, diga para ele, agradeça por você estar de pé. Faz lembrar de Samuel, profeta Samuel, quando eles acabaram de passar de uma peleja, uma luta, e ele
mediante o povo, ele diz assim: Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ei, meu irmão, eu quero que você lembre de uma coisa: você não pode ter conquistado uma coisa ou outra. Talvez o teu sonho ainda não se realizou, talvez você ainda está passando luta, provação, mas eu quero dizer para você nessa noite: poderia ter sido pior, você poderia já estar morto, você poderia estar em estado pior, mas você não está. Sabe por quê? Porque até aqui o Senhor tem ajudado você, o Senhor tem ajudado essa igreja, esse pastor. Meu irmão, dias melhores virão.